Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o interesse do Goiás em contar com o meio-campista Paulinho, aquele mesmo ex-Barcelona, a Corinthians, Bragantino e seleção brasileira também. O Paulinho está aí dando sopa no mercado da bola, ele tem 35 anos de idade, acabou se despedindo do Corinthians após um não acerto no aspecto financeiro. Foram 12 jogos nesta temporada. A informação de que o Goiás está interessado em contar com o jogador foi confirmada pelo pessoal do Imprensa Verde. Segundo também outras informações, o Criciúma, o Sport e também o Coritiba estão interessados no jogador. Até aqui, quem fez um contato mais próximo com os representantes do atleta foi o Sport Recife. Só que existe um porém, o Paulinho tem um interesse em um contrato de pelo menos 1 ano e meio, ou seja, até o final de 2025. O Paulinho é aquele clássico jogador que, assim, tecnicamente falando, o Paulinho hoje, qualquer torcedor do futebol brasileiro aceitaria no seu time. Desde elencos multimilionários como o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético Mineiro, o Paulinho seria um jogador útil no meio de campo. Há elencos também na Série B, como o Goiás, o Coritiba e o Sport, que estão de olho no jogador. A grande questão é o aspecto físico. E se fosse um jogador barato, vamos colocar assim, o Paulinho vai chegar ganhando 100 mil reais no Goiás. Tudo bem, você pode fazer esse teste. Só que, segundo informações do Jorge Nicola, o salário do Paulinho lá no Corinthians era de 1,5 milhão de reais por mês, cara. Aí, convenhamos, não tem jeito, tá? 1,5 milhão de reais é dinheiro demais. E fica também um questionamento que é o seguinte: tudo bem, ele não quis reduzir o salário, acabou não chegando a um acordo no Corinthians. Será que ele aceitaria sair do Corinthians ganhando 1,5 milhão para defender o Goiás ou o Sport, mesmo em um contrato de 1 ano e meio, para ganhar 200 mil reais? Eu acredito que não, tá? Sendo bem sincero aqui com vocês, não acho que o Paulinho, por exemplo, chegaria no Goiás nessa faixa salarial de 100, 150 até 200 mil, que já é, assim, um valor bem salgado para um jogador que entrou tão pouco em campo nos últimos anos. Então esse aspecto eu acredito que não vai avançar muito por conta da parte física do jogador. Tecnicamente, como eu falei, acho que qualquer torcedor gostaria de ver o Paulinho no seu time. Vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do jogador nesse Campeonato Brasileiro de 2024, segundo o SofaScore, uma nota média de 6,78. Das 6 partidas que ele realizou no Campeonato Brasileiro, somou apenas 112 minutos, titular uma única vez nessa temporada em 12 aparições, titular em apenas 3. As lesões do Paulinho geralmente são no joelho, até mesmo pensou em aposentadoria nessa temporada após se lesionar no ano passado e ficar aí 10 meses fora, né, por conta também de uma lesão no joelho, ficou 10 meses parado. Quando ele voltou aqui para o Brasil em 2022, né, para o Corinthians, ele jogou 20 vezes naquele finalzinho de ano, até que foi bem, marcando 4 gols. Em 2023, no ano passado, só entrou em campo 19 vezes, com 2 gols marcados, e agora nessa temporada 12 aparições. Pode deixar sua opinião a respeito aí do Paulinho, jogador de muito destaque, obviamente, aqui no futebol brasileiro. Ele que é revelado nas categorias de base do Pão de Açúcar, passa também no futebol da Lituânia e da Polônia, antes de voltar aqui para o Brasil e se destacar então pelo Bragantino, né, em 2009 e 2010, sendo contratado pelo Corinthians. Foi campeão da Libertadores, do Mundial, teve uma passagem também boa no Tottenham, no futebol chinês e no Barcelona, inclusive, onde ele marcou 9 gols e 2 assistências em 49 jogos. Vestindo a camisa do Barcelona, acabou voltando aí para a China, passou na Arábia Saudita também rapidinho, antes desse retorno ao Corinthians. Pode deixar sua opinião sobre o Paulinho aqui embaixo nos comentários. Acho que seria uma excelente contratação para o Goiás. Olhando no aspecto esportivo, obviamente, tem muito ainda algo que agregar, mesmo se tratando de um jogador de 35 anos de idade, mas essa questão salarial, junto com a insegurança de que o cara vai ser um jogador de fato útil, disponível em grande parte dos jogos, e ainda exigindo um contrato de 1 ano e meio, me deixa com o pé atrás. Pode deixar o seu pitaco também. O que você pensa hoje para falar sobre as atualizações de negociações no Goiás. Essa notícia envolvendo o Nathan surgiu ainda na última sexta-feira, mas eu acabei tirando uns dias aqui um pouco mais off, né, do canal para descansar um pouco a cabeça também. Estava inclusive em Anápolis, conheci o estádio Jonas Duarte nesse último final de semana, até postei um pouco mais lá no YouTube do Goiás, do Instagram, né, do Goiás News. Um abraço também para todos os esmeraldinos de Anápolis. Eu vi, acho que 2 torcedores lá com a camisa do Goiás nesse último final de semana. Acho que se a fase fosse um pouquinho melhor, poderia ter pintado um pouquinho mais, né? Mas enfim, é legal, curti muito a cidade. Então agora voltando na segunda
segunda-feira, trazendo as atualizações. Já falei sobre esse retorno do Edmilson Pinheiro à presidência, né, do Conselho Deliberativo do Goiás, em formato de live, vou deixar para vocês aqui na tela final. E agora com um pouco mais de calma, enfim, apurando mais algumas informações a respeito aí do Natan. O Natan tem hoje 28 anos de idade, contrato no Grêmio até dezembro de 2025, e a informação foi confirmada primeiramente pelo Correio do Povo, né, esse site também lá no Rio Grande do Sul, onde o Goiás volta a tentar a contratação do Natan, preparando uma proposta para os próximos dias. Acredito que essa proposta já esteja, inclusive, nas mãos aí do Grêmio e também do próprio jogador. Segundo informações do jornalista João Batista Filho, da Band também lá do Rio Grande do Sul, o jogador chegou no Grêmio com um contrato de R$300 mil mensais. Esse era o seu salário já na temporada passada, né, onde assinou com o Grêmio ali no comecinho do ano. 26 jogos, um gol marcado e uma assistência. Nesse ano só entrou em campo 10 vezes e esse contrato ainda ativo, né, até o final do ano que vem, R$300 mil. Até aqui, pelo que eu pesquisei, enfim, sites, informações, somente um clube nesse ano, além do Goiás, procurou o Natan, que foi o Criciúma, ainda em fevereiro, mas as negociações não avançaram. Naquele momento, o jogador vislumbrava ter mais oportunidades no tricolor gaúcho, algo que não aconteceu. Por exemplo, no Brasileirão, apenas 3 jogos, sendo que os 3 no banco de reservas, entrando no segundo tempo, e ele só jogou 24 minutos na Série A do Campeonato Brasileiro, sendo que dos últimos 3 jogos ele ficou todos no banco de reserva, inclusive ontem contra o Fluminense, e não jogou. Eu gosto do Natan, mas acho que seria uma contratação muito boa, óbvio, né? Se a gente pegar o currículo do cara, o cara jogou no Chelsea, assim, foi contratado, né? Não chegou a entrar em campo no profissional, mas foi emprestado no futebol holandês, França, Portugal, Atlético Mineiro, Fluminense. É óbvio que seria uma contratação de um nível acima para a realidade de segunda divisão. Só que tem um porém, cara. Eu assim, não sei se é porque eu não estou acostumado ainda com esse Goiás, porque se a gente pegasse em 2022, até 2019, 2023, para o Goiás contratar um jogador de 300 mil, cara, era impossível. E para a Série B tem aquela coisa, o cara é bom, mas ele tem que querer jogar. Eu não sei se o Natan vai ter a motivação necessária, suficiente, para chegar, por exemplo, em um empréstimo ao Goiás e arrebentar na Série B, porque é uma competição muito mais física, onde o jogador ele tem que estar, digamos, entregue, né? O Natan já tem tudo, pô, em termos financeiros assim, o cara já está resolvido para as próximas 5, 6 gerações. E no aspecto esportivo, será que é um cara que ainda tem essa motivação? Talvez, por exemplo, vamos pensar em um contrato maior, talvez até o final do ano que vem. O Goiás também, junto com o Lucas Andrino, está pensando em possibilidades, por exemplo, de atletas com maior, né, tempo de contrato. Será que o Natan tem essa motivação de levar o Goiás até uma Série A e no ano que vem ser esse camisa 10 de bom destaque em uma realidade de primeira divisão? Eu não sei, tá? Igual eu falei, eu não sei se o Natan tem essa motivação, se está focado, se tem de fato esse interesse em jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro. Porque bola, obviamente, o cara tem. Eu já até tinha falado sobre o Natan em outros vídeos aqui no canal, fazendo indicações, o nome que foi também especulado no Clube Alviverde no final do mês de abril, mas não houve tempo hábil suficiente para completar uma proposta. Vou deixar para vocês aqui o mapa do Natan, segundo o SofaScore, no Brasileirão do ano passado. Vocês podem observar aí uma nota média razoável, né, de 6,71. Não foi brilhante, geralmente faz essa função como um camisa 10 de fato, um meia central, ambidestro, boa visão de jogo, às vezes bolas paradas, né? Já teve momentos de maior destaque assim na sua carreira. Eu gosto da movimentação do Natan. Não é um cara que vai marcar assim muitos gols, até pisa muito na grande área, mas não é, por exemplo, aquele 10 de finalização de fora da área, ou propriamente, digamos, um arremate de falta, né? Não sei que for não é um camisa 10 com extrema potência numa batida de longe, por exemplo. Mas a movimentação dele é algo interessante e acho que faria muito bem aquela função, por exemplo, que o Wellington até tentou nos últimos jogos do comando e do Zanardi, saindo essa função de um ponta e indo para meia, de vez em quando intercalando ali também com o Dieguinho. Então acho que nesse sentido de ter um meia de fato naquela posição, que conheça a área, que tem habilidade para jogar de costas, né? Algo que, por exemplo, não é a característica dos pontas hoje do Goiás, acho que o Natan se encaixaria muito bem. A última boa temporada dele, sendo bem sincero aqui com vocês, né? Não vou dar muita volta não, mas foi em 2020, pelo Atlético Mineiro, 6 gols e 5 assistências.
em 38 jogos. 2021 também marcou 3 gols em 39 jogos daquele ano. 2022 pelo Fluminense não teve números absurdos, mais ou menos nessa faixa de novo. 38 jogos, 3 gols e 2 assistências, mas foi uma peça legal, tá? Eu lembro ali de alguns jogos do Fluminense e gostava do Natan naquele meio de campo também. Ele que é revelado nas categorias de base do Atlético Paranaense, surge com muito destaque, inclusive pela seleção brasileira. O Natan, ele joga pela seleção no Sub-17 em 2013, no Mundial, inclusive. Ele marcou 5 gols em 5 jogos, ou seja, era um cara assim, dado como de fato um novo 10, um novo Kaká, vamos dizer assim, né, em termos de comparação com o número da camisa e a posição que ele joga. Acabou não vingando desse nível, né, de seleção brasileira, mas obviamente um jogador muito acima da média. Jogou também o Sul-Americano Sub-20 naquela mesma temporada, e no Atlético Paranaense eu confesso para vocês que eu não lembro do